Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo pro canal e hoje eu vim conversar com vocês sobre o recente recorde nas taxas pagas pelos títulos do Tesouro Direto, mais especificamente os títulos mais longos, como é o caso do Tesouro IPCA 2045. Está sendo negociada praticamente IPCA mais 6%. Por que isso está acontecendo, né? Como que no meio de um ciclo de queda da taxa básica de juros da economia, a taxa Selic, a gente está observando uma retomada nas taxas de rendimentos pagas por investimentos de renda fixa, como é o caso dos títulos do Tesouro Direto. É exatamente sobre isso que eu vim falar aqui hoje para vocês. Vim inclusive também mostrar que taxas de IPCA mais 6% são uma excelente oportunidade de investimento na renda fixa mais segura que a gente tem no Brasil, que são os títulos do Tesouro Direto, seja para você que quer levar até o vencimento, por exemplo, fazer um investimento de longo prazo, pensando na sua aposentadoria, ou seja para você que não pode deixar o seu dinheiro aplicado por tanto tempo, né, por décadas a fio, até 2045, mas quer ter excelentes ganhos no curto prazo, por exemplo, em 1 ou 2 anos, e eu vou te mostrar como que você pode fazer isso graças ao fenômeno da marcação a mercado no Tesouro Direto. E é o seguinte, pessoal, se você me acompanha há algum tempo aqui no canal, você sabe muito bem que existe uma série de indicadores do mercado financeiro que interferem nas taxas pagas pelos investimentos de renda fixa, e um desses indicadores é a nossa taxa Selic, a taxa básica de juros da economia, que está em franco ciclo de queda agora no ano de 2024. Para quem não sabe, a gente chegou a ter uma Selic aí de quase 14%. Nossa Selic até agosto de 2023 ela estava em 13,75% e desde então ela veio caindo. O Copom, vinculado ao Banco Central, veio fazendo sucessivas reduções dessa taxa básica de juros da economia, e hoje, no momento em que eu gravo essa aula para você, em abril de 2024, a gente tem uma Selic em 10,75%. O que acontece é que, geralmente, via de regra, quando a Selic ela começa a cair, ela começa a reduzir as taxas médias pagas por investimentos de renda fixa, né? E isso veio decepcionando muitos investidores aí de renda fixa, que ao longo desse ciclo de queda da Selic, que ainda nem terminou, né, viu começar a minguar as taxas de rentabilidade de vários investimentos de renda fixa. Tesouro Selic passa a render menos quando a Selic cai. Todos os investimentos de renda fixa que rendem um percentual do CDI também passam a render menos quando a Selic cai, porque o CDI é uma taxa que acompanha a Selic, e outros investimentos também tendem a ter sua rentabilidade de forma geral reduzida. Só que agora, nas últimas semanas, principalmente agora na segunda quinzena de março e início de abril, a gente começou a ver então uma disparada nas taxas praticadas nos títulos do Tesouro Direto. Olha para vocês verem o histórico das taxas dos últimos 90 dias, que eu vou colocar aqui na tela para você, do Tesouro Prefixado 2031. Olha só como as taxas foram subindo de forma contínua, e o mesmo também foi observado em títulos mais longos. Dá só uma olhadinha no histórico das taxas praticadas no Tesouro IPCA 2045. E afinal de contas, por que isso está acontecendo se nós estamos com uma Selic em pleno ciclo de baixa? E esse motivo tem um nome que se chama juros futuros. Para quem não sabe, não é só a taxa Selic que dita as regras, o rumo que a nossa economia vai tomar. Existe uma série de precificações que o mercado financeiro faz com relação aos riscos futuros de se investir aqui no nosso país e com relação, consequentemente, às taxas de juros que serão cobradas na economia e, consequentemente, pagas pelo Tesouro Nacional para quem quiser emprestar dinheiro para ele, que é o que a gente faz como investidores do Tesouro Direto. Então, quanto maior é o risco que o mercado financeiro percebe que existe ao investir em um determinado país, ao emprestar dinheiro para um determinado país, e é exatamente isso que a gente faz quando a gente está investindo no Tesouro Direto, mas o mercado financeiro que exige um juros maior, ou seja, um prêmio para compensar o risco adicional que ele está correndo. E é exatamente um aumento na percepção de risco de se investir no Brasil, que desembocou então no aumento dos juros futuros, que faz a gente então perceber agora no curto prazo, ainda que estejamos em pleno ciclo de queda da Selic, um aumento nas taxas de juros. Dá só uma olhadinha nessas notícias que bombardearam aí o cenário econômico nas últimas semanas. Contas públicas têm déficit recorde de 48,7 bilhões para fevereiro e dívida sobe para 75,5% do PIB, o maior nível em 1 ano e meio. Então, uma notícia como essa de descontrole das contas públicas é, sem sombra de dúvida, uma bomba no nosso cenário de controle fiscal e, obviamente, de histórico das taxas dos títulos do Tesouro Direto. E também nem é só de cenário doméstico, pessoal, que esse aumento das taxas ele pode ser atribuído. A gente também tem volatilidade, tem preocupação rondando o cenário econômico internacional, que obviamente vai repercutir, também vai
e influir nas taxas que são praticadas aqui dentro do Brasil. Se vocês olharem essa outra notícia daqui com relação à condução da política americana lá nos Estados Unidos, o Banco Central americano, ele continua vendo o risco de que os juros por lá, a taxa Selic americana, ela tenha que se manter em patamares elevados por mais tempo ou até mesmo ter que subir ainda mais para controlar o aquecimento da economia norte-americana e a inflação que por lá não tem dado trégua. Então, se ao mesmo tempo a gente vê uma preocupação nos Estados Unidos com relação a uma necessidade de juros cada vez maiores e um descontrole das contas públicas aqui no Brasil, sem sombra de dúvidas, esses dois são então os ingredientes perfeitos para a gente ver o quê? O aumento dos juros futuros, que se traduz então na percepção de risco de se investir no país ao longo dos próximos anos. Se você der uma olhadinha nessa taxa daqui de juros futuros para o ano de 2031, que aqui é traduzido por esse gráfico de juros DI para o ano de 2031, você vai ver que nos últimos 90 dias, de fato, os juros futuros, eles o quê? Dispararam. E um claro reflexo disso, então, é uma disparada nas taxas praticadas, como por exemplo, no Tesouro Pré-fixado 2031, cujo histórico dos últimos 90 dias eu tô colocando aqui na tela para você, e também do Tesouro IPCA 2045, que está sendo negociado no momento que eu gravo essa aula aqui para você, praticamente a IPCA mais 6%. E quando a gente fala de investir para o longo prazo no Brasil, os títulos do Tesouro IPCA são, sem sombra de dúvidas, uma das escolhas mais seguras que você pode fazer para o seu dinheiro. Não é à toa que a taxa, o índice, a remuneração de IPCA mais 6%, é uma das principais metas, benchmarks, que precisam ser alcançadas por gestores de fundos de investimento, principalmente de fundos de investidores qualificados, que são aquelas pessoas que têm mais de R$1 milhão aplicados no mercado financeiro. Eu vou até depois deixar aqui para vocês, na descrição desse vídeo, uma matéria veiculada no próprio site da nossa Bolsa de Valores, explicando exatamente o porquê a taxa de IPCA mais 6% é o queridinho dos planejadores financeiros. Historicamente, essa taxa ela é uma taxa muito boa para o investimento de risco extremamente baixo, que é o caso dos títulos públicos do Tesouro Direto. E você pode então utilizar uma taxa como essa, que vai te dar uma rentabilidade acima da inflação de 6%, para você investir aquele dinheiro do longo prazo, que você pode, por exemplo, quer gastar quando você for se aposentar, ou então você pode, inclusive, investir nesses títulos públicos, mesmo que você não tenha a pretensão de deixar o seu dinheiro aplicado até 2045. Isso porque, se você não sabe, os títulos do Tesouro Direto, eles te permitem você resgatá-los, ou seja, vendê-los de volta ao Tesouro Nacional a qualquer momento, em todos os dias úteis. Então, mesmo que você invista hoje e queira resgatar daqui a, por exemplo, um ano, você pode fazer isso, ainda que o título do Tesouro Direto, por exemplo, vença em 2045, como é o caso do Tesouro IPCA 2045. Só que você tem que saber que em vendas antes do vencimento, todos os títulos do Tesouro Direto, à exceção do Tesouro Selic, eles sofrem um fenômeno que se chama marcação a mercado. Eu já falei sobre a marcação a mercado em vários vídeos que eu já gravei aqui pro canal. Vou deixar alguns deles aqui em cima nos destaques, mas a grosso modo o que você tem que entender é que em resgates antes do respectivo vencimento do título, você não vai receber exatamente a taxa de juros contratada. Você vai receber a taxa contratada apenas quando você leva o título até o vencimento. Se você faz um resgate antes disso, você receberá uma taxa de juros que ela vai ser impactada, ou seja, ela vai sofrer influências das taxas de juros que estiverem sendo praticadas no momento em que você for vender o seu título. Para você entender como que isso funciona na prática, estou aqui já dentro do site do Tesouro Direto, na parte de títulos, preços e taxas. Se você vier aqui dentro do site do Tesouro Direto e seguir esse caminho, você vai se deparar com essa mesma tela que mostra então as rentabilidades atuais pagas no momento em que eu estou gravando esse vídeo para você, nos títulos do Tesouro Direto. Então imaginemos que você vai comprar um título como, por exemplo, o Tesouro IPCA 2045, está sendo negociado a praticamente IPCA mais 6%. Você só receberá essa taxa de juros quando você levar esse título exatamente até o seu respectivo vencimento em maio de 2045. Se você vende esse título antes do vencimento, e você tem uma outra taxa sendo praticada para esse mesmo título que você aportou, com essa taxa de IPCA mais 5,98, sendo negociada no mercado para o seu título, você pode ter uma rentabilidade acima da taxa contratada ou abaixo da taxa contratada. IPCA mais 6% é historicamente uma taxa muito elevada, o que nos faz crer que ao longo dos próximos meses e anos, a tendência é que as taxas estejam abaixo de uma taxa como essa que você pode contratar agora no mês de abril de 2024. E sempre que você vender no futuro, antes do vencimento de um título do Tesouro Direto, em que você contratou, você adquiriu com uma taxa superior
a que estiver sendo praticada no mercado, no momento em que você for fazer sua venda, você terá uma rentabilidade bem acima da contratada, que é o que a gente chama de marcação a mercado positivo. Por outro lado, vamos supor que você hoje compre esse título IPCA 2045 a essa mesma taxa de IPCA mais 5,98. Mas imagine que daqui a, por exemplo, um ano, esse título esteja sendo negociado a IPCA mais 6,5%. Como a taxa para o mercado no futuro estará maior do que a que você adquiriu, você terá uma rentabilidade abaixo da taxa contratada para esse mesmo período, que é o que a gente chama de marcação a mercado negativa. Inclusive, é exatamente por isso que muitas pessoas nas últimas semanas, com a alta acirrada das taxas dos títulos do Tesouro Direto, está vendo muitas vezes rentabilidade negativa no seu título. É a chamada marcação a mercado negativa, mas esse cenário ele não é perene, ele se altera a todo instante enquanto essas taxas aqui elas estão oscilando. Essas taxas oscilam em todos os dias úteis, inclusive mais de uma vez ao dia. Só que o que a história nos mostra é que se você olhar aqui o histórico de preços e taxas do Tesouro IPCA 2045, vamos alargar aqui o histórico de comparação. Você vai ver que taxas igual a gente está tendo atualmente são taxas historicamente muito elevadas. E a história nos conta, então, que a probabilidade é de que no futuro a gente tenha taxas mais baixas do que taxas maiores do que essa daqui, favorecendo, então, no futuro, um cenário de marcação mercado positiva para quem está se posicionando estrategicamente nesse tipo de título. É inclusive sobre isso, sobre a marcação mercado, que é um dos focos principais do meu treinamento, o Mapa do Tesouro. Se você não sabe, eu tenho um curso sobre investimentos de renda fixa, investimentos de renda variável e investimentos no exterior, sendo que um módulo específico do curso trata sobre exatamente essas oportunidades que você pode conquistar sabendo como funcionam os títulos do Tesouro Direto, como que é a marcação a mercado na prática e sabendo quais são os melhores momentos de entrada e saída nesses títulos públicos, que é exatamente o que eu faço de acompanhamento com os meus alunos dentro do suporte do Mapa do Tesouro. Inclusive, se você quiser saber mais informações sobre o curso, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link desse treinamento, que inclusive, coincidentemente, está com as vagas abertas agora a partir do dia 8 de abril. Então, lá dentro do Mapa do Tesouro, inclusive, falo para os meus alunos quais são os melhores momentos de entrada, os melhores momentos de saída dos títulos públicos para você obter ganhos. E essa marcação a mercado, ela é tão real que o próprio Tesouro Direto nos mostra uma calculadora aqui de marcação a mercado. Nessa calculadora de marcação a mercado, você inclusive pode estimar as rentabilidades que você vai ter com esse tipo de título, levando ele até o vencimento ou fazendo resgates antecipados, obtendo então os lucros, os ganhos de marcação a mercado. E eu fiz uma simulaçãozinha aqui para você exatamente do potencial de ganho que a gente pode ter com esse título num cenário bem conservador. Então perceba que eu escolhi aqui o título IPCA 2045, que na minha visão hoje é um dos melhores títulos que a gente tem para se fazer marcação a mercado. E a gente colocou aqui a data do investimento, coloquei aqui o momento em que eu estou gravando essa aula para você, a data do vencimento desse título já vem preenchido. Fiz uma simulação aqui de um investimento de R$5.000 com a taxa atual que está sendo negociada nesse título no momento em que eu estou gravando essa aula para você de 5,98. A gente coloca a taxa de administração zero para a corretora, porque hoje nenhuma corretora praticamente cobra taxa ou algum encargo para você investir no Tesouro Direto. Eu coloquei uma estimativa para inflação anual de 5%, que é então a meta definida pelo Conselho Monetário Nacional e que, via de regra, tenta ser cumprida pelo Banco Central. E se a gente estiver aqui em simulação avançada e faz uma simulação de resgate, por exemplo, daqui a um ano, e se a gente imaginar que daqui a um ano as taxas estarão meio ponto percentual mais baixa do que hoje, a gente coloca aqui uma simulação de taxa em vigor no momento de resgate para esses mesmos títulos de IPCA mais 5,5%. E perceba que essa é uma estimativa bem conservadora, porque se você vier aqui no histórico de preços e taxas, você vai ver que inclusive há pouquíssimo tempo atrás, aqui em agosto de 2023, a gente tinha taxas até mesmo bem menores do que essa, como de IPCA mais 5,38%. Mas vamos ser mais conservador, não vamos apostar numa queda tão grande no curto prazo. E se a gente colocar aqui ainda assim uma taxa de 5,5% mais IPCA para esse título, o IPCA 2045, se você vier aqui em calcular, perceba que você vai conseguir, graças à marcação a mercado, ter uma rentabilidade bem acima da taxa contratada, ainda que seja num prazo aí de aproximadamente um ano. Perceba que após todos os descontos de imposto de renda, taxas, você embolsa um retorno de 17,76% com esse título do Tesouro, graças ao que? O efeito de marcação a mercado, ou seja, na prática, você tem um retorno substancialmente maior do que a taxa teórica contratada de IPCA mais 6%. E aí, pessoal, o vídeo de hoje era para te mostrar essa excelente oportunidade, essa excelente segunda chance
que o mercado financeiro está nos dando para você se posicionar bem nos investimentos mais ativos e seguros que a gente tem no mercado financeiro, que são os títulos do Tesouro Direto. Seja para você investir para o longo prazo, por exemplo, para um plano de aposentadoria, investir para o futuro dos seus filhos, ou para você resgatar no curto prazo para obter ganhos de marcação mercado, como por exemplo, no horizonte temporal de 1 a 3 anos. Eu e os meus alunos do Mapa do Tesouro, monitoramos constantemente essas taxas. Os meus alunos sabem exatamente os momentos certos de entrada e saída nesse tipo de título e, sem sombra de dúvida, um momento como esse, em que o Tesouro IPCA 2045 bate IPCA mais 6%, é, sem sombra de dúvida, um excelente momento de entrada. E o vídeo de hoje era para falar sobre isso com você. Reitero o convite para você conhecer o treinamento Mapa do Tesouro pelo link que vai ficar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E qualquer dúvida, qualquer observação, deixa para mim aqui nos comentários. Por hoje é isso e até a próxima.